Olá pessoal, vamos então à aula 5. Nós vamos falar bastante agora sobre treinamento, sobre discurso, como é que a gente pode melhorar nessa questão. Tudo bem, vamos começar pela preparação, algo que muitas vezes não é usado como prioridade. E sem dúvida, uma boa preparação pode ser 90% do seu treinamento ou do seu discurso. Um dos pontos mais importantes da preparação é saber com quem que você vai falar, é conhecer seu público-alvo. Muitas vezes nós procuramos falar muito tecnicamente, usar palavras bonitas ou ser muito eloquente. Você já imaginou se você for falar, por exemplo, dessa maneira com um grupo de pessoas que às vezes não tem o ensino, que tem somente o ensino fundamental? Será que as pessoas vão entender o que você está falando? Algumas até podem fazer isso, mas a maioria, será que vai conseguir entender? Então, por isso é muito importante investigar o público-alvo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto, por exemplo, de bife de fígado, mas se o meu público-alvo gosta de bife de fígado, eu vou levar bife de fígado para eles. Eu detesto, mas eu tenho que tratar meu público-alvo como prioridade máxima. Eu vou levar para eles comerem. Para a gente conhecer o público-alvo, eu gostaria de dar algumas dicas para você. Primeiro, você faça pesquisas com o perfil do com o seu público-alvo. Às vezes é possível você conhecer o público-alvo, você ir até o local do evento e conhecer um pouco das pessoas. Então, converse com essas pessoas. Ou procure pessoas que exerçam a mesma profissão para você conhecer um pouquinho mais delas. Eu diria que se você conseguir fazer bem isso, as suas chances de erro são bastante mínimas. Uma outra coisa que você pode fazer, se você não tem acesso ao público-alvo, além de conversar com pessoas que exercem a mesma profissão, converse com pessoas que conhecem a respeito do perfil do público-alvo. Essas pessoas, sem dúvidas, podem te ajudar. Outra coisa importante, procure na internet, em jornais e revistas, reportagens relacionadas ao público-alvo. Traga dados, números e, sem dúvida, use as referências que você pesquisou. E uma outra coisa importante sobre a preparação, você precisa ir até o local onde vai ser feito o treinamento ou discurso para você realizar essa investigação dentro do próprio local do evento. Muitas vezes você não consegue, então, conhecer um pouco mais sobre o público-alvo. Então, o que eu diria como dica para você? E mesmo se você conhecer, uma dica valiosa é você, durante o seu discurso, durante o seu treinamento, durante o seu evento, você fazer perguntas para o público-alvo. Durante o processo de discurso. E você tentar improvisar durante esse tempo. Vai ser muito importante isso dentro desse processo de discurso ou treinamento. Outra coisa referente à preparação desse tipo de evento é você analisar para quantas pessoas você vai falar. Uma coisa é você falar para 5, 10 pessoas. Outra coisa é você falar para 2.000 pessoas, por exemplo. É completamente diferente. Se você for falar, por exemplo, com um público de 5 a 10 pessoas, a tonalidade que você vai usar durante o seu discurso, seu treinamento, tem que ser uma tonalidade bem mais intimista, bem mais próxima, muito mais aconchegante. Eu diria até que você nem deve, se você estiver no auditório, por exemplo, utilizar a parte superior, normalmente, que a gente pode ver no auditório, que é o palco. Eu diria que eu ficaria ali, bem próximo às pessoas. Mas se você vai falar para acima de 500 pessoas, você corre o risco das pessoas que estão lá no fundo não te ver, então você vai ter que subir. Isso é uma das preocupações que você tem em relação ao tamanho da audiência. Outros cuidados, por exemplo, em relação ao tamanho da audiência, se você vai falar para 10 pessoas, você não precisa usar microfone. Para 500 pessoas é diferente, você precisa usar o microfone, não tem jeito. Então sempre analise para quantas pessoas eu vou falar e tome os devidos cuidados de acordo com o número de pessoas que você vai falar. Outro ponto importante sobre a preparação é o tempo. Eu diria que o tempo, da forma que ele for utilizado, você pode perder a audiência se você usar ele de forma errada.
Normalmente, um treinamento de 2 horas de duração, por exemplo, ele é um treinamento bastante cansativo. Não existe, provavelmente, um apresentador, por melhor que ele seja, que consiga prender a atenção do público 100% durante 2 horas. Se você optar por falar durante 2 horas, tente fazer um intervalo depois de 1 hora. Ricardo, qual é a média de tempo bacana, legal para usar num treinamento, discurso? Tudo depende. Mas eu diria que uma pessoa começa a dispersar a sua atenção, começa a se mostrar desinteressada durante ali a primeira hora. Depois dessa 1 hora, a tendência dela devagar, ela começar a sair do raciocínio que você está colocando, as chances são muito grandes. Então, tem que trabalhar essa questão do tempo. Procure trabalhar com breaks para talvez trazer o público de volta. Se você for fazer uma oficina, por exemplo, que tem um workshop, que tem uma duração média de, às vezes, 4 horas, às vezes uma oficina, um workshop, planeje fazer uma só pausa, mas procure colocar mais dinâmicas para a segunda parte do seu treinamento, do seu discurso, ou da sua oficina. Porque aí você consegue entreter melhor as pessoas vão continuar ligadas do que você está falando. Se você colocar isso no começo, você perdeu um ponto importante do seu treinamento. Outro fator essencial num treinamento, num discurso, o objetivo. Você precisa ter uma meta quando você for discursar, ou quando você for fazer um treinamento, ou uma oficina. Outro dia eu estava assistindo com meus filhos o filme Alice no País das Maravilhas. E todos conhecem esse trecho onde Alice ela encontra com o Mestre Gato numa bifurcação, e a Alice pergunta para o Mestre Gato: Mestre Gato, qual caminho eu devo tomar? E o Mestre Gato responde para Alice: Alice, depende para onde você quer ir. E a Alice fala o que para o Mestre Gato? Isso não importa, Mestre Gato. E ele fala: então pegue qualquer caminho, porque se isso não importa para você, qualquer lugar serve. Se você não tem um objetivo dentro do seu treinamento, qualquer resultado é bom. Então, o objetivo é uma meta, como eu disse no início. Você pode se perguntar: Ricardo, eu não sei bem elaborar uma meta. Para você chegar numa meta, uma pergunta importante é o seguinte: para você, o que significa ter sucesso nessa apresentação? Às vezes, ter sucesso numa apresentação é você ter 100% da audiência das pessoas. As pessoas te olharem o tempo inteiro. Isso é uma forma de você medir um sucesso. Uma outra pergunta que você pode fazer, por exemplo: qual a finalidade dessa apresentação? O que eu quero ajudar nessa apresentação? Certamente, se você estabelecer um desafio, é importante também que você verifique depois se o desafio, se a sua meta foi cumprida. Não se esqueçam, o objetivo é um dos pontos principais de qualquer treinamento e qualquer discurso. Nossa aula vai ficando por aqui. Não se esqueça do texto adicional e também da nossa tutoria online. Até a próxima aula.